Vídeo rápido sobre Sanepar, com códigos de negociação SAPR3, SAPR4 e SAPR11 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que no período retornou 5.350% aos sócios, contra um retorno de apenas 464% do Ibovespa, o principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$ 1.000 na empresa se transformou hoje em aproximadamente R$ 54.500, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso, que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Um vídeo muito rápido para a gente falar de Sanepar e de todo o setor de saneamento. A gente vai falar sobre dividendos e uma maneira de remunerar ainda mais as suas ações de Sanepar, um risco muito grande para o setor, e sobre dividendos de 2 outras boas companhias. Sanepar, que em 2024 tem uma queda próxima a 4%, nesse mesmo período o Ibovespa cai acima de 10%, e uma notícia muito positiva que o investidor pode ter é que nós já temos data no que diz respeito àquela dívida de 4 bilhões de reais da União com a Sanepar. De maneira muito rápida eu queria deixar minha opinião, ela é um pouco contrária do que o mercado enxerga e do que ele vem esperando em cima disso. A gente teve uma chamada recente que diz metade do valor de mercado pode pingar na conta e isso não está no preço. Esses recebíveis correspondem à metade do valor da empresa, que está próximo à casa de 8 bilhões. Então nós temos 4 bilhões para receber e um valor de mercado de Sanepar na casa de 8 bilhões. E para você que conta com isso ou está esperando alguma notícia relativa a isso, que no comentário rápido não deveria esperar, afinal de contas a insegurança jurídica nossa aqui ela é enorme e juridicamente até o passado vira dúvida para nós aqui. Mas caso ainda assim isso seja algum tipo de gatilho para você, a gente tem data, que é no mês que vem, dia 17 de julho, vai ser votado a Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo ano. E é nesse momento que a gente vai saber se esse valor dos precatórios, ou seja, se esse valor de Sanepar vai estar previsto para o ano fiscal de 2025 ou não. O pessoal da Genial traz a opinião deles. Eles acreditam que, por se tratar de um valor muito relevante, isso ainda não tenha sido precificado na companhia e a ação tenha se movimentado muito pouco, o que não é realidade, porque se a gente pega nos últimos 12 meses, Sanepar retornou 35%, enquanto o Ibovespa retornou apenas 3% no período de um ano. Mas eles mesmos pontuam aqui em relação a essa incerteza por conta da situação fiscal do Brasil, isso poderia ser postergado até 2026. E aqui eles foram muito mais realistas. A gente sabe o déficit que a gente está tendo, a gente sabe que as contas públicas elas estão indo de mal a pior. Como sócio, eu vou torcer muito para que isso saia, mas quando eu vejo o Estado não diminuindo o gasto, aumentando a máquina pública, eu não vejo ele abrindo mão de 4 bilhões de reais de maneira fácil ou pagando em uma, 2 vezes. As pessoas estão contando com isso de uma maneira muito simplista. Eu enxergo isso daqui sendo pago por muitos e muitos anos, ou em uma manobra fiscal e tributária com a Sanepar não recebendo valor algum disso, porém sendo abatida em outros impostos. E depois de todo esse contexto, eles finalizam a matéria trazendo a pergunta: vale a pena comprar Sanepar? Na minha opinião, e o investidor deveria ter muito cuidado com isso, esse ponto específico e também operar em cima de notícias é um motivo muito errado e também muito arriscado para que você se torne sócio da empresa. E o motivo correto, o investidor ele sempre vai ter que olhar para os números e para a tese futura da empresa. E esses são os motivos reais. A gente trabalhou muito em cima deles no último vídeo, que a gente fez esse tipo de cálculo, um feedback muito positivo, porque muita gente não sabia fazer essa conta e entendeu o quanto a empresa retorna no longo prazo. Um outro motivo correto é porque historicamente ela é uma empresa que remunera muito bem o sócio, porque ela é uma empresa que, apesar de ser estatal, ela tem um controle de dívida, uma gestão de caixa muito bem administrada, e porque no longo prazo a receita dela cresce de maneira constante e previsível. Ele tem que entender do setor, observar se o setor de saneamento faz sentido para ele como investidor ou não, saber todos os desafios que a gente tem pela frente, principalmente quando a gente fala de regulamentação. Já trouxe a minha visão aqui para o setor de saneamento, que é uma visão muito positiva, com uma aposta muito alta, o que acaba sendo o contrário do que o mercado enxerga para todas essas empresas. E Sanepar acaba sendo aquele tipo de empresa, e por pagar um dividend yield também na casa de 6%, o que apesar de não ser ruim, não é nada excepcional que salta aos olhos,
ela é uma empresa que cresce em receita, ela é uma empresa que remunera bem e ainda dá possibilidade para o investidor receber seus proventos, receber uma alta valorização na cotação da empresa e ainda remunerar a uma taxa de quase 20% para quem tem esse tipo de estratégia, obviamente, as suas ações quando a gente fala em aluguel de ações. Porque há muito tempo, quando a gente pega qualquer relatório que tem a taxa média de aluguel do ano, ela sempre vai estar ou na primeira posição ou ela vai figurar entre as primeiras colocadas. No último relatório da XP, eles trazem um cruzamento das empresas com maior taxa e as empresas que possuem o melhor dividend yield do índice. A gente tem Sanepar, por exemplo, com um dividend yield atual próximo a 9% e uma taxa média próxima a 20%. Como que a gente faz para conferir isso? De maneira muito rápida, a gente pode acessar esses sites mais comuns que têm informação de ações e consultar a taxa média de tomador e doador que batem com esse relatório da XP, ou você pode entrar no site da B3, que lá as informações são mais confiáveis e você vai ter a taxa de todas as empresas da Bolsa de Valores. Então, quando a gente pega uma empresa morosa, de um setor não tão chamativo, que cresce em receita, cresce em remuneração, tem também uma valorização na sua cota, e o investidor se utiliza dessa estratégia de rentabilizar a sua carteira, fica aqui o convite para você fazer parte da nossa área de membros. Esse investidor ele teve um retorno de aproximadamente 50% nos últimos 12 meses com o Sanepar. E aqui a gente enxerga a importância de ter um critério bem definido de seleção de ativos, uma estratégia de diversificação também muito bem feita e principalmente um dos pilares do Value Investing, que é o carrego do longo prazo. Uma ação muito comum que chama pouca atenção, mas quando aplicada a estratégia correta em cima dela, ela é capaz de retornar mais de 50% para quem é sócio dela. Sanepar, que coberta por 9 casas ou 9 analistas, tem 8 recomendações neutra, uma recomendação de venda e nenhuma recomendação de compra para a companhia. E também nessa semana, a mesma Genial que traz os relatórios de Sabesp, Copasa e Sanepar trouxe aquela que é preferida por eles. A gente observa que as 3 empresas do setor de saneamento estão em queda no dia de hoje e a escolha deles no setor de saneamento ainda continua sendo a Sabesp. Sabesp, que a gente fez um vídeo muito recente por conta de uma simetria no valor atual da companhia e aquilo que ela é capaz de se tornar depois do processo de privatização. Eles enxergam um aumento de eficiência muito grande e a gente traz isso no vídeo da Sabesp. Eles têm recomendação de compra com preço-alvo de R$ 77. Eles recomendam a manutenção das ações de Sanepar e no que diz respeito à Copasa, a recomendação da Genial também é de manutenção, porque na opinião deles, mesmo com a empresa sendo muito eficiente e de fato ela vem sendo muito eficiente nos últimos anos, eles colocaram essa questão referente à possível mudança na condução da empresa como um grande ponto de atenção. E aqui a gente tem que entender essa condução da empresa como uma mudança de gestão da empresa. Eles estão trazendo muita cautela sobre as ações da Copasa por conta desse processo de federalização que envolve tanto ela quanto o CEMIG, e a gente acabou tendo novidades nessa semana, mais especificamente na data de ontem. A gente teve a concordância do Estado em estar recebendo esses ativos para abater das dívidas, que nesse caso de maneira específica a gente fala de Minas Gerais, com a federação. O anúncio que foi feito agora pelo Pacheco e que é um acordo certo entre o Estado de Minas Gerais e o Ministério da Fazenda, com essa definição final dizendo se aceita ou não receber Copasa, CEMIG e qualquer outro tipo de empresa para abater dívidas. Isso agora só depende da concordância do presidente da República. E nesse ponto específico de ter cautela com as ações da Copasa, eu concordo com eles. Muito antes disso, eu já trazia uma dificuldade muito grande de se tornar sócio da empresa depois de uma disparada na cotação recente dela. Muita gente, infelizmente, acabou sendo levado por um alto dividend yield dela nos últimos 2 ou 3 anos, mas para você que é sócio ou pretende ser sócio dela, tenha paciência. A gente falou de Sabesp, estamos falando de Sanepar, e o próximo vídeo a gente vai estar conversando também sobre Copasa e essa possibilidade cada vez maior de federalização da empresa. Para finalizar o vídeo, 2 anúncios de dividendos de 2 boas empresas. A gente teve a Kepler Weber, que anunciou que vai pagar mais de 30 milhões em dividendos.
um valor total de aproximadamente 17 centavos, e vale lembrar que quando a gente fala de dividendos, a gente não tem a incidência de imposto de renda retido na fonte, esse valor é líquido e vai estar caindo na conta do investidor. Então, quando a gente pega esses 17 centavos e divide pela cotação atual da companhia, a gente tem um yield próximo a 2% apenas em um pagamento, porque no caso da empresa, a gente possivelmente ainda tem pelo menos mais 2 anúncios de proventos até o final do ano. Kepler Weber, que chegou a ter um dividend yield próximo a 20%, a gente fez uma análise muito profunda dela recentemente. Na nossa área de membros, fica aqui o convite para você fazer parte da nossa comunidade, ter acesso ao material completo, vídeos exclusivos, estratégia de diversificação e gerenciamento de risco também completas. E mais uma empresa que também anunciou proventos na data de ontem foi a Porto Seguro, que vem tendo um desempenho muito bom, também faz parte da nossa estratégia. A empresa anunciou mais de 200 milhões de reais em forma de JCP. Diferentemente de Kepler Weber, aqui a gente tem a incidência de imposto de renda, são 15% retido na fonte. Para saber o valor que a gente recebe como sócio, nós pegamos esse 0,319, colocamos os 15% em cima disso, e o valor líquido que vai cair na conta do sócio fica acima de 27 centavos. Para ter direito a esses proventos da Kepler Weber, o investidor tem que estar posicionado no dia 28 de junho. Hoje é dia 26, então depois de amanhã, sexta-feira, o sócio tem que estar dormindo com essas ações para estar recebendo esses dividendos. E no caso da Porto Seguro, a mesma situação. O investidor vai ter que estar posicionado no dia 28 de junho de 2024 para ter direito a toda essa remuneração. Então esse foi o vídeo de hoje, dando continuidade nos vídeos de setor de utilities do setor de saneamento. Próxima empresa que a gente vai estar abordando vai estar sendo a Copasa, e no que diz respeito a Sanepar, eu volto a dizer que a gente tem motivos muito mais atrativos para ser sócio da empresa, e isso é uma opinião pessoal, não é recomendação de forma alguma, do que um provável pagamento que pode ou não estar caindo na conta da empresa. E caso você queira abrir conta no BTG, que é a corretora que eu utilizo para investir, com diversos benefícios, ou para simplesmente ter possibilidade de negociação de taxas e uma comunicação direta com o nosso assessor aqui da carteira da comunidade, tem um link no comentário e de maneira bem rápida, até mesmo pelo celular. Preenche o formulário, que muito em breve o pessoal já vai estar entrando em contato com você. Deixa no comentário o que você achou, se é sócio de alguma dessas empresas ou não, e nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na bolsa de valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.